Em 2017, o psicanalista Leopoldo Nozek, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, levou até a presidente da IPA, Virginia Ungar, a ideia de se criar um grupo de trabalho para dar voz e ouvidos às gerações mais jovens de psicanalistas e assim estimular a participação desses jovens em nossas instituições. O grupo de trabalho Think Tank sobre o futuro da psicanálise da IPA foi então indicado por Virginia Ungar durante o Congresso de Buenos Aires da IPA. E assim o Think Tank foi constituído e começou a pensar em maneiras de ouvir jovens psicanalistas e acolher suas contribuições à psicanálise. Nozek teve então a ideia de psicanalistas mais velhos e mais experientes entrevistarem psicanalistas mais jovens sobre o que pensam, o que dizem a respeito da instituição psicanalítica, como veio o futuro da psicanálise. Esta divulgação tem o apoio da Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPS. Você poderá assistir outras entrevistas acessando o canal da FEBRAPS no YouTube. Bueno, buenos días. Estamos aquí para hacer una conversación que se puede llamar una entrevista, pero me gusta más pensarlo como una conversación que entra en la serie de conversaciones o entrevistas organizadas por el Think Tank, que es el nombre que tiene un comité, pero es intraducible, así que es un grupo que piensa sobre el futuro del psicoanálisis y el futuro de la IPA, una serie de entrevistas donde un miembro con mayor experiencia de vida y como psicoanalista conversa o entrevista a un miembro más joven. En este caso soy yo, Virginia Ungar, que entrevisto a Paola Mendoeira de la Sociedad de Brasilia. Vamos, es una conversación espontánea, no hay nada preparado. Sí. Quiero preguntarte, Paola, ¿cómo es tu propia historia en relación al psicoanálisis? ¿Cómo llegas al psicoanálisis? Nossa, a história é longa. Meu pai é analista, né, psicanalista, e desde pequena ele já introduzia de algum modo a psicanálise. O meu pai, quando eu era pequena, eu perguntava com que ele trabalhava e ele dizia que ele era médico de cabeça. E um dia eu fui ao consultório dele. E eu esperava um consultório médico com ferramentas, porque médico de cabeça eu achava que ele abria a cabeça dos pacientes e mexia lá dentro. E quando eu cheguei no consultório dele, eu fiquei muito desapontada, porque era um divã, uma poltrona, eu fiquei sem entender o que era aquilo. Então eu sempre tive uma familiaridade com a psicanálise e eu acho que eu não poderia fazer outra coisa. Esto es un encuentro de la suerte, como del destino, porque Wilson Amendoeira fue compañero mío en el board cuando fue presidente Claudio Eiseri. Tengo un cariño muy profundo por el padre de Paola y la vida nos encontró, porque la vida se trata de encuentros, yo pienso eso, ¿no? Muchos encuentros. Y me hiciste pensar también, yo tengo nietos, dos, uno de 7 años y una niña de 4, hasta que comprendió mi nieto de qué trabaja su abuela, porque su madre y su padre no tienen nada que ver con el psicoanálisis, están en el mundo del arte, son directores de cine. Y él venía, cuando viene a mi casa, yo soy analista de crianzas, de niños, abría el armario y sacaba todos los juguetes. Entonces, felices, hasta que parece ser que mi hija escuchó una conversación donde él le decía a un amiguito, un colega de la escuela, mi abuela es doctora, pero cura con palabras. Así que podemos juntar un futuro. Ahí podemos juntar las dos experiencias. Cuéntame cómo fue tu llegada a la formación. Eu entrei na faculdade, eu fiz psicologia, eu desde o início queria fazer psicologia. Tinha um estágio que exigia que fizesse análise, eu já estava há muito tempo, na verdade, querendo fazer análise, mas não dava aquele passo. E aí eu me apaixonei, foi a partir da minha análise pessoal mesmo que eu comecei a pensar na profundidade e no contato afetivo também que a análise vai proporcionando com a gente mesmo,
e com as pessoas e com o mundo em volta da gente. A formação é um momento super turbulento na vida da gente. Algum momento difícil ou sim, e algum momento de gratificação? A gratificação maior é o ofício, é me sentir psicanalista. A gente está sempre se transformando, a gente está sempre aprendendo, a gente não está pronto nunca, mas foi ali durante o percurso da formação que um dia, foi o dia que eu falei, não importa o que acham, não importa o que digam, eu sou psicanalista, o que eu faço é psicanálise. Essa foi a parte muito boa e construtiva. O percurso da formação é um percurso super tortuoso e muitas vezes ele ganha um contexto muito superegóico, e isso era a parte difícil, porque tem mudado muito os institutos, eu tenho visto os institutos muito mais integrados, as sociedades e os institutos mais integrados. Na minha época ainda tinha uma separação muito grande, a gente brincava aquela coisa do quarto dos pais, então o instituto não se misturava com os mais velhos, com a sociedade. E eu acho que se a gente não aproxima, a gente vai perder isso. Sim. Nesse mundo rápido, né? Nessa efemeridade toda também. Eu tenho a costumbre, porque he vuelto a leer a raíz del Congreso de Londres sobre lo femenino, he vuelto a releer a Simone de Beauvoir en El segundo sexo, donde ella dice que no se nace mujer, se deviene. Es lo mismo, para ser psicoanalista, deviene psicoanalista. Es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida estamos aprendiendo y necesitando del ámbito institucional, porque el nuestro es un trabajo tremendamente solitario y necesitamos compartir con nuestros colegas. Sí. Ya contestaste también una posible pregunta que sería cuáles son las mudanzas y los cambios que ves, ya lo dices, sí. Porque en este momento hay una mayor integración. En esta administración estamos trabajando para que el intercambio y la aproximação seja maior. Sim, e você estava falando pensando em duas coisas. Na Simone de Beauvoir também, que a liberdade seja a nossa própria essência. Né? Eu acho que isso tem a ver com a formação. Eu acho que durante a formação a gente precisa passar por aquele modelo mais firme, de referência, até que a gente possa se apropriar da psicanálise e possa lidar com todos os elementos de um modo mais livre, possa experimentar, porque o Freud mesmo era um cara que experimentou muito, e eu acho que a gente tem que resgatar nos dias de hoje essa criatividade, a possibilidade de pensar essa atualidade, o paciente atual, né? Mas eu queria falar uma outra coisa, porque somos duas mulheres conversando, na véspera de um congresso onde o tema é o feminino, a nossa primeira presidente da IPA, mulher, e as mulheres tiveram um papel fundamental na psicanálise, né? Sim. E isso nem sempre é valorizado institucionalmente quando a gente observa que estamos em 2019 e só hoje temos uma primeira presidente da IPA mulher. Gracias, Paola, por recordarlo. Y es cierto, las mujeres siempre han tenido un lugar yo no puedo decir que fui discriminada por ser mujer, sí. No. Pero demoró 110 años tener una presidente mujer y eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso. Pero no podemos negar que la mujer todavía falta mucho camino para recorrer. Para que la mujer consiga el mismo nivel de oportunidades. Estoy hablando ahora de la sociedad en general, no de las psicoanalistas. El año pasado estuve invitada y hablé en un congreso sobre la misoginia y el techo de cristal interno y externo. Esto fue en Los Ángeles, un congreso COAP, y fue muy interesante. ¿Cómo fue la transición de candidato a miembro? Una vez que terminaste la formación, accedes a ser miembro. En algunas sociedades de institutos demora mucho tiempo. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo foi tua experiência personal? Eu demorei, a minha formação foi uma formação estendida. Eu entrei na formação muito nova. Eu comecei a formação, eu devia ter uns 23, 24 anos. Eu entendo que foi por isso, porque eu acho que tem uma coisa que é da maturidade. Por outro lado, eu falava, por que eu vou ter que ficar fazendo tudo errado por aí por fora, até ganhar uma idade cronológica que eu possa entrar e aprender o ofício, aprender a psicanalizar, né, de um jeito
criativo. Agora, o que mudou muito a minha formação foi o engajamento, que é o que a gente aqui no Brasil chama de quarto eixo, né? Que é a participação institucional. E porque eu acho que isso areja o nosso trabalho é muito solitário e é nessa hora que a gente troca com os colegas e que a gente cuida da casa da gente, né? Então eu acho que tanto a FEBRAPSE, a FEPAL e a IPA, como um grande chapéu, né? Eu sinto para mim como uma espécie de ninho de aconchego, como uma instituição que cuida desse crescimento da gente e da manutenção dessa ciencia do hombre, que es la psicanálisis. Yo también hice la formación, era la más joven, tenía 28 años, y creo que lo importante no es la edad, sino que uno va a la formación cuando lo siente desde uno. Los psicoanalistas no podemos convencer a nadie, no podemos usar estrategias que usa el mercado como marketing. Lo que podemos es mostrar nuestra actitud. Yo solo quiero decirte que yo pienso que uno no se da cuenta hasta bastante tiempo después qué oportunidad tuvo única en la vida de hacer una formación analítica donde por lo menos 4 o 5 años o más haces una inmersión en psicoanálisis. Es una inmersión y esa oportunidad es única y la puedes valorar mucho tiempo después. Muchísimas gracias. Virginia, obrigada. Adorei a conversa.